pública. Eu tenho uma trajetória já com a administração pública e que me leva a ter uma preocupação especial com isto. Quer dizer, estamos num evento que fala sobre inovações no direito público e poucos campos têm sido mais produtivos em inovação do que o direito público, né? E isto tem várias razões, tem várias hipóteses explicativas. Quer dizer, a gente tem a ampliação do leque de funções da própria administração pública. Eu tenho brincado, Zé, no outro dia eu estive na Procuradoria Administrativa, que lá na PGM ainda o temos, e dizia a colega que estava trabalhando numa regulamentação sobre o uso de drone no território do município. E eu fiquei pensando, quando na vida, em 1900 e bolinha, quando eu fiz o meu concurso para procuradora do município, eu podia imaginar que a gente estivesse funcionando numa regulamentação de uso de drone, né? Então, assim, há uma ampliação óbvia do leque de funções da administração pública e há uma alteração no modelo de negócios da administração pública. Quer dizer, a que tipo de atividade a administração se dedica, né? E isso exige uma nova arquitetura no desenvolvimento da ação da administração pública e na formulação dos seus processos de escolha. E aqui não estou só me referindo a essa dualidade, eu ia dizer clássica, ainda não é, mas é clássica não no sentido do tempo, mas no sentido da sua importância. Não a dualidade clássica de que nos fala o professor Carlos Ari, da administração do CLIPS e do negócio, né? É mais do que isso, né? A gente tem a administração do fomento, a administração da propulsão, já nos dizia o professor Diogo, né? Então, há um conjunto de mudanças e é natural que a inovação legislativa tente refletir, com mais ou menos sucesso, mas tenta refletir. E nesse cenário de mudança, a gente vai ter algumas acusações que são comuns e em sentidos opostos, né? De um lado, quando você tem uma lei nova em matéria de direito público, haverá os que dizem isso tudo já estava posto, essa lei não tem novidade nenhuma, né? Tivemos o caso recente da alteração na LINDB, né? Isso não trouxe nada de novo, tudo isso já existia no sistema. E temos alguma coisa já de apontamento desse em relação à nova lei de licitações, né? Ou, de outro lado, vamos ter aqueles que dizem isso tudo é inconstitucional, né? Porque, afinal, bom mesmo era aquele modelo do Eli Lopes Meireles quando tinha capa laranja. Você sabia que já teve capa laranja, né? Eles não sabiam. Ele é Ribeirão Pretano, né? Pois é, né? Então, tudo que veio depois disso é inconstitucional, né? Então, uma reação, né, de negação às inovações legislativas e legislativas em direito público. Eu tenho uma atitude a propor no que diz respeito a essas inovações. Eu acho que, e eu estou usando uma frase que me agrada, que é o seguinte: o mais difícil sempre é redescobrir o que já se sabe, né? Então, ok, já está aí, mas como a gente redescobre isso? Como a gente ressignifica isso? Como a gente atualiza isso que já está aí para essa administração da complexidade que a gente vive? E aí, nessa linha que eu tento reexaminar como é que a gente entende o processo decisório na administração pública. Falava sobre isso segunda-feira numa aula lá na Emerge, e aí perguntava, no curso de aperfeiçoamento de magistrados, né? E aí dizia, o direito administrativo francês clássico se dedicava ao estudo do ato administrativo. Aí perguntei, quem aqui estudou ato administrativo? Aí todo mundo, estudei a teoria. E quem estudou processo administrativo? Aí ninguém estudou processo administrativo. Porque é alguma coisa que ainda hoje não se estuda, né? Se dá tempo, e normalmente não dá, porque o programa de direito administrativo é desse tamanho e o calendário é desse, né? Se der tempo, a gente fala, olha, tem a lei do processo administrativo, né? Mas no mais das vezes a gente não se dedica a esse tema. E esse é um tema, como se dá esse processo de decisão da administração pública, ainda é um tema muito negligenciado, mesmo na própria legislação. Se a gente pensar, a lei de processo administrativo não está... Ela está preocupada com a decisão individual, com a decisão do requerimento específico, mas está pouco preocupada com os processos de decisão estrutural. Quando eu vou construir uma política pública, como eu, administração, devo empreender a esse tipo de formulação, né? E por que nós temos negligência em relação a esse tipo de processo decisório? Uma primeira causa é uma negação da existência de espaço político de decisão em matéria das escolhas da administração. Os modelos teóricos negam isto, né? É o que a gente aprende na faculdade. E não só... Em direito administrativo até isso está menos, mas, por exemplo, no direito constitucional, quando eu vou lá dar aula de fundamentar no PPGD
da Estácio, né? O discurso recorrente das pessoas é: a Constituição já disse tudo o que tinha que dizer. Tem lá o artigo 5º e mais o parágrafo 1º com a aplicação imediata. Pronto, já sabemos tudo que o Estado precisa fazer em matéria de atendimento aos seus compromissos finalísticos, né? Como se não houvesse nenhuma escolha política a ser desenvolvida a partir de uma garantia no artigo 5º ou no artigo 6º, por exemplo, do direito fundamental à moradia, né? Ah, já disse tudo. O que existe é um direito fundamental à moradia. Você, Estado, faça aí, né? Assegure aí. Então, a gente tem essa negação, né? E aí aquelas figuras tradicionais, né? A administração tem uma única escolha boa, né? E o bom gestor tem que ser capaz de localizar aquela única escolha. E se ele não conseguir localizar é porque ele é improbo. Porque existe sempre... A administração tem uma bala de prata com a qual ela vai matar todos os problemas, porque existe uma única escolha. E a verdade é que as escolhas públicas, elas não são em si boas ou más. Tudo depende do ônus de justificação. Quer dizer, você escolheu isso por quê? Né? O professor Tiago nos mencionava isso, por exemplo, no campo das licitações, né? Olha, a escolha pelo preço absoluto pode ser uma escolha ruim, né? Porque ela não leva em conta, num bem cujo perfil de duração seja alto, os seus custos de manutenção, né? Então, a gente tem dificuldade de reconhecer, de recepcionar essas coisas, né? E aí, por isso, a gente não se dedica ao processo decisório das escolhas estratégicas, das escolhas centrais da administração. Curioso que você pensar, por exemplo, o APA americano, em 1946, já pensava nessas coisas, né? Então, olha, um processo notice and comment, uma mecânica de formulação das decisões mais sofisticada, mais plural, mais dialógica e tal. Mas a gente não faz isso. Há outras dificuldades nessa negligência para com o processo decisório, outras hipóteses explicativas. Uma delas é a dificuldade que tem a própria administração em confessar, né, ou em formalizar no processo, de que muitas vezes ela decide a partir de um quadro informacional incompleto, né? Porque como nós temos esse mito de que a administração é a dona de uma série de coisas, né, da solução única, do interesse público, dos dados, né, a administração tem enorme dificuldade em dizer, olha, o que eu tenho sobre isso é isso, que só me permite dar este equacionamento e vamos ver o que dá, né? Nós temos enorme dificuldade de fazer isso. E essa presunção de onisciência, né? A administração detém todas as informações, todas as variáveis, é absolutamente artificial. E a sua referência ao pecado do diálogo, né? Isso é uma tradução disso, né? Não, eu, a administração, não devo dialogar porque eu devo saber tudo sobre isso, né? E se eu não sei tudo é porque eu ainda não investiguei o suficiente. Eu não tenho nada que perguntar para o contratado. Perguntar para o contratado é feio, né? Na verdade, a gente tem dificuldade até de superar essa necessidade dialógica dentro da administração, né? Giannini já dizia, há não sei quanto tempo, que o Estado é um Estado fragmentado, né? Tem dificuldade de fazer circular as suas próprias informações, né? E a administração tem dificuldade de confessar que o seu quadro informacional é incompleto e ela tem dificuldade de declinar as razões das suas próprias formulações estratégicas. Tem dificuldade de dizer por quê. E aí não estou nem pensando nas questões mais patológicas, quando as escolhas são presididas por razões menos nobres, né? Mesmo quando as escolhas são presididas por razões mais nobres, a gente tem dificuldade em declinar, porque, afinal, o que é a escolha pública, né? A escolha pública concilia aspirações ilimitadas com recursos limitados, né? O povo, o administrado, seja qual for a expressão que a gente queira usar, ele tem aspirações ilimitadas. Quanto mais a gente der, mais ele quererá. E é natural que seja assim. Mas os recursos, por sua vez, são limitados. Então, toda escolha pública envolverá, em alguma medida, um trade-off. E a gente tem enorme dificuldade de confessar isso, né? Olha, para eu conceder aqui, eu vou tirar ali. A toda inclusão corresponde a uma exclusão, né? E é uma questão da gente formular juízos de escolha. É engraçado que a gente convive um pouco com essa noção quando a gente pensa em proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Proporcionalidade atrai essa lógica, né? Será que na proporcionalidade em sentido estrito, né, a medida está
né, impõe o gravame. Está subjacente à própria ideia de proporcionalidade o reconhecimento de que, eventualmente, terá que haver uma acomodação. Mas a gente tem uma narrativa mística também, né, em relação aos direitos fundamentais, em relação aos deveres da administração, que ignora esses trade-offs. Então, a gente tem dificuldade em fazer olha, aqui eu estou optando por, né, em favor de A e em desfavor de B, pela razão X. Tem enorme dificuldade de fazer isso, né? E é claro que as escolhas estratégicas da administração vão envolver a construção de uma arquitetura de incentivos e de custos, né? Conciliação aí de incentivos e custos no sentido mais amplo da palavra. E a gente também tem dificuldade de acolher isso, né? Eu vou dizer que isso assim incentivará as pessoas a se comportarem dessa maneira. Difícil, né? Porque a gente parte de uma lógica, assim, do ser humano idealizado, né? Como é que eu vou reconhecer que as pessoas só se incentivam a frequentar determinadas atividades se pagarem por elas, né? Isso é tão feio, eles não deviam vir nobremente às atividades. Bom, mas o ser humano é assim, né? Mas a gente tem dificuldade de fazer isso. Então, o tema das escolhas públicas estruturais fica aí negligenciado. Bom, mas a ideia é falar sobre inovações legislativas. Então, o que as inovações legislativas estão trazendo que possam refletir aí nesse cenário? Eu acho que...